Olá, bem-vindos a mais uma aula de estrutura de dados e hoje vamos falar da árvore AVL. Mas antes de falar de AVL, vamos relembrar aqui com relação às árvores binárias de busca. Então, a ideia da árvore binária de busca é permitir uma organização da informação que tem como objetivo otimizar as buscas. Então, ela permite o acesso mais rápido, por quê? Porque os elementos que são organizados da seguinte maneira. Da esquerda são sempre os menores que a raiz e da direita são os maiores que a raiz. A busca inicia-se pela raiz e aí ela toma uma decisão. Vai para a esquerda ou vai para a direita. E toda vez que ela toma essa decisão, você está aí eliminando uma coleção de valores que você não vai ter que mais buscar. Contudo, ela tem uma limitação que pode afetar o tempo necessário para recuperar um item armazenado. Então vamos pensar aqui, considerar que temos duas árvores binárias vazias, e vamos inserir esses valores aqui. Bom, que serve aqui como mais um exercício aqui para a gente. Então eu vou inserir, a minha árvore vazia, eu vou lá e insiro 1. Eu vou inserir 2, o 2 vai entrar onde? O 2 é maior que 1, então ele vai entrar aqui à direita. O 3 é maior que 1, é maior que 2, vai entrar também à direita. O 4 é maior, vai entrar também aqui à direita do 3. O 5 e o 6. Acho que a gente já pode parar por aqui, Então, o 7 também vai entrar. Vamos botar o 7, para finalizar. Então, essa é a minha árvore binária. Essa aqui é uma árvore binária de busca. Todos os valores maiores estão à direita. O problema foi essa sequência de inserção aqui. Agora vamos imaginar uma outra sequência. Eu inseri o 4. Agora eu vou inserir o 6. O 6 é maior que 4, então o 6 entra à direita. Eu vou inserir o 2. O 2 é menor do que o 4. Eu vou inserir à esquerda. Eu vou inserir o 5. O 5 é maior que 4 e é menor do que o 6. Então ele vai ficar aqui à esquerda do 6. O 1 é menor do que 4, é menor que 2, então vai ficar à esquerda do 1. O 7 é maior que 4, é maior que 6, então ele vai vir para cá, à direita do 6. Já o 3, o 3 é menor do que 4 e é maior que 2, ele vai entrar aqui. Observe que em ambos os casos aqui eu estou inserindo os mesmos valores, mas devido à sequência que eu estou entrando com os valores, eu gerei duas árvores binárias diferentes. Aqui eu gerei uma árvore binária que é equivalente a uma lista. Do outro lado aqui tem uma árvore binária cheia, Então, o que é agora, por exemplo, quando a gente for aplicar a busca, imagine que a gente quisesse buscar, por exemplo, o elemento 7. Nessa árvore aqui eu vou procurar 1. É o número que eu estou procurando? Não. O 7 tem que estar à direita, tem que estar à direita, tem que estar à direita, então eu vou gastar aqui as N operações. Nesse caso aqui não, procurando o 7 está à direita, então já descartei todos esses elementos aqui, esses 3 já estão descartados. É o 7? Não, então já descartei aqui o 5 também, eu encontrei o 7. Então, a árvore binária de busca, ela depende, da sequência que os valores entram, então ela é muito dependente da ordem que os elementos são inseridos. Idealmente, a gente deseja que a árvore esteja balanceada. O que seja balanceado? Aqui, intuitivamente, a ideia é que você, quando a gente fala, talvez vocês já viram, tinha aquela balança, que tinha aqui um prato de um lado, um prato de outro, e tinha aqui uma peça. Aí quando você colocava aqui uma peça aqui, outra peça aqui do outro lado, se elas são no mesmo peso, ficava balanceado. Se uma peça aqui fosse maior que a outra, você ia descer, você ia ter algo do tipo, uma peça ia descer e a outra ia subir. Aí estaria desbalanceando, E aquela ideia do balanço, que todo mundo já brincou, Então, no caso de árvore, como que a gente vai verificar se a árvore está balanceada, A gente vai ver que para isso a gente vai usar a informação importante que vai ser a altura,
Então, a altura que será uma informação importante. Então, o que seria a VL, né? Então, a VL foi uma solução, né, para essa limitação que foi dada aí pelas árvores binárias de busca. Então, na verdade, aqui, né, corrigindo, né, a limitação é dada, tá certo, uma solução para essa limitação, né, limitação da árvore binária de busca é dada, né, pelas árvores AVLs. Então, o nome AVL vem de seus criadores, né, Aldous Velsky Lenz, né, 1962. Ela é uma árvore binária de pesquisa, né, aqui a gente usou o termo pesquisa, né, mas a árvore binária de busca, T, é denominada VL se, para todos nós de T, as alturas de suas duas subárvores diferem no máximo de uma unidade. Se a gente olhar aqui, né, pensando nas alturas, né, de forma intuitiva, observe que essas duas árvores aqui, qual que é a VL, né? Ou nenhuma das duas são VLs. Se a gente olhar para esta aqui, observe que a altura aqui, a altura desse aqui é 0, esse aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 0, né? Entre esses nós, ó, se eu pegar aqui 0 e 1, 0 e 0, né? Aqui eu tenho diferença de 1, né? Ou seja, esse lado aqui ele tem 1 a mais, no lado direito. Mas, infelizmente, se você começa uma árvore, por exemplo, inserir um elemento, né? Se eu inserir o segundo elemento, eu vou ter essa situação. Aqui é 0. Aqui, por exemplo, aqui seria menos 1, né? Vazio. E aqui eu tenho 0. Então, eu posso ter essa situação. Então, é uma situação que é passível de acontecer. Eu não posso, na próxima inserção, inserir um elemento aqui. Diferente dessa outra aqui, né? Aqui, se a gente for olhar, ó, 0, 1, 2, 3. E aqui, 0. Então, se eu tirar a diferença aqui, observe que eu vou ter 2, né? E é fácil a gente observar, né? O 30 tem um filho e um neto, né? E o 10 não tem filho. Então, na forma mais algorítmica, né, a gente pode calcular o fator de balanceamento, né, fazendo o quê? Pegando a altura da subárvore esquerda menos a altura da subárvore direita, para um dado nó. Né? Então, o fator de balanceamento, né, vai ser dado por um valor numérico. Né? Quando eu tenho algo como 1, 0 ou menos 1, ok. Se eu tenho valores menos 2 ou 2, né, ou seja, diferença de dois elementos, então a gente está com uma árvore desbalanceada e aí a gente vai precisar de balancear. Então vamos ver como é que a gente calcula esse fator de balanceamento. Né? Então primeiro a gente vai colocar a altura do nó. Né? Então, por exemplo, 0, 1, 2, né, 3 e 0. Depois eu tenho que calcular o fator de balanceamento, ou seja, a altura da subárvore esquerda menos a altura da subárvore direita. Então, eu vou calcular o fator de balanceamento do primeiro nó, do nó raiz. Né? Então, eu vou ter que subtrair 0 menos 2. Nesse caso, dá menos 2. Depois eu vou calcular aqui, né? Eu já calculei aqui? Já calculei, né? Então, se eu analisar isso aqui ele tem menos 1, né? E 1, menos 1, menos 1, menos 2, né? Porque aqui eu não tenho, a subárvore esquerda não tem filho, né? E aí, calculei o restante aqui. O problema está aqui, né? A gente vê que temos dois nós aqui que está desbalanceado, né? Então, fator 2. Aqui é um exercício para vocês. Acho que esse exercício a gente pode fazer nos encontros. Eu vou deixar para depois. Então, o que o algoritmo utiliza? Né? Então, o algoritmo da VL, para funcionar, ele utiliza uma ideia de rotações. Né? Então, existem dois tipos básicos de rotação, né? Uma rotação esquerda e uma rotação direita. E aí, existem umas combinações dessas duas rotações que gera a rotação dupla esquerda e dupla direita. Essa figura aqui ela mostra bem, né? É bom a gente aprender a ler essa figura,
que ela mostra bem como que funciona essa rotação. Observe que aqui eu tenho o x e o y, né? O y tem os filhos T1 e T2, o x tem o filho T3. Então, quando eu vou fazer essa rotação, o que vai acontecer? Intuitivamente, a gente poderia pensar o seguinte, né? Eu tenho aqui, vamos imaginar que eu tenho aqui o y, né? O x estava em cima aqui, o x era o pai dele, né? Mas vamos deixar aqui o T1 e o y tem o filho T2, né? Para o y ser a raiz, né, fazer essa rotação, o que vai acontecer? O x, que era o pai dele, né, o x que estava aqui em cima, ele vai descer. Imagine se você tivesse, isso aqui fosse uma corrente aqui, com algumas bolas, né, e você puxasse o y para cima. O x vai descer, né, quando o x descer em direção ao filho do y, ele vai tomar o lugar do T2, né? Então, aqui é o... acho que é isso. Então, ele vai tomar o lugar do T2, né? Então, o X desceu. Só que quando o X desceu, é como se estivesse batendo naquela bola. E aí, o T2 passa a ser filho do X. E aí o outro filho dele, T3, continua lá. Então eu tenho essa configuração final aqui, essa rotação. Aqui a gente pode, esse exemplo aqui, a gente não está sem filhos aqui, né? Por exemplo, o 20 aqui está sem filho. Mas a ideia aqui, então, por exemplo, o y aqui seria equivalente o 20 seria equivalente ao y, né? O 10 ao T1, o 30 ao x, né? Então, quando eu rotaciono, o que eu tenho? O 20 sobe, né? Então, o que estava lá, o 30 desceu, passou a ser o filho do 20, à esquerda à direita, né, do 20. E o 10, né, não foi modificado. Então, aqui a gente pode inserir alguns valores. Vamos pegar esse B aqui. Esse B tem 4 nós, então vamos ver como é que ficaria. Então, eu vou adicionar numa árvore binária de busca, normalmente, sem fazer nenhuma rotação. E aqui o 30, depois... Opa! Desculpa, eu não tô seguindo o algoritmo, né, da árvore binária de busca. Então, 40. Então, o 30 é menor, vem para cá. O 20 é menor, vem para cá. O 30 é menor do que 40, mas é maior do que o 30, né? Então, 35 aqui. Só para a gente ver uma situação um pouco diferente, não é tão trivial como aquela. Então, mas não é tão difícil também, né, pessoal? Imagina que o 40 ele vai descer. Né? Então, olha, o 30 está aqui, o 20, não mexo no 20. O 40 vai descer. Quando o 40 descer, né, o 40 vai vir aqui para o lugar do 35. E o 35 passa a ser o filho da esquerda do 30. E observe que ele se manteve, né, como uma árvore binária de busca. Né? Então, olha, eu tenho à direita do 30, eu tenho 40 e 35. São dois valores que são maiores do que o 30. Né? E o 40, né, é maior que o 35. Então, ele se mantém como uma árvore binária de busca. Agora a rotação simples à esquerda, né? Então é o inverso agora, né? Então eu tenho aqui o y, né? T3 e T1 é como agora é o x que vai cair, né? O x vai cair, o T1 vai continuar lá no lugar dele, né? Ele vai tomar o lugar do T2, né? Quando ele tomar o lugar do T2, o T2 passa a ser a subárvore direita do x. Né? Eu pulei aqui, né? Rotação. Está sem um exemplo aqui, né? Está sem uma atividade. Depois eu posso colocar também uma atividade com relação a essa. Aqui agora eu tenho uma outra situação, né? Observe que ela está desbalanceado, né, para a direita, né? Então ele tem um peso maior para a direita. Então eu tenho que fazer uma rotação dupla, então fazer uma rotação à esquerda. Só que aqui essa seguinte situação, né? Aquela situação ele está, por exemplo, tem esse cenário aqui.
Esse cenário agora é o seguinte: eu continuo desbalanceado para cá, para a direita, mas estou à direita e esquerda, né? Então eu não posso fazer a rotação direta. Eu tenho que primeiro rotacionar esses nós de baixo aqui. Então esses aqui, nesse caso aqui, como ele está para a direita, desculpa, para a esquerda, eu tenho que rotacionar para a direita e depois fazer a rotação para a esquerda. Então vamos ver um caso aqui, por exemplo, essa inserção aqui, né? Vamos pegar o caso mais simples primeiro. Então eu tenho 20, o 40 é maior, entrou aqui. O 30 é menor, né? Entrou aqui. Então primeiro, qual a rotação que eu tenho que fazer? Eu tenho que rotacionar para a direita esses elementos aqui, né? Então ao rotacionar para a direita, eu vou chegar em que caso? Eu vou, aqui passa a ser o 30 e aqui o 40. Então agora eu tenho aquele caso, né, que eu posso fazer a rotação simples, né? Então agora é só fazer a rotação simples, vai ficar o 30, o 20 e o 40. Ok? Nos encontros também a gente pode fazer também essa atividade. Aqui a rotação dupla à direita, né? Ela é a mesma ideia, né? Então, primeiro, se eu estou desbalanceado para a esquerda, né? Primeiro vou para a esquerda, eu tenho que fazer uma rotação à direita, né? Mas antes, aqui eu vou ter que fazer uma rotação à esquerda, né? Com esses elementos aqui, depois eu faço a rotação à direita, né? E agora, para a gente ver melhor, né, como é que essa ideia de rotação é utilizada, então a gente vai aplicar o mesmo algoritmo, né, de inserção na árvore binária de busca, né, obedecendo aquela ideia que os valores maiores vão para a direita, os menores vão para a esquerda. Porém, a cada inserção eu vou ter que checar os nós ascendentes. Ou seja, observe que eu tenho a seguinte situação, por exemplo, eu inseri o 10, eu inseri o 20, está tudo ok. Quando eu inseri o 30, né, eu não estou desbalanceando o 20, né, eu vou estar desbalanceando o 10. Né, então, ele está checando todos os nós ascendentes a ele. Então, o pai, o avô, o bisavô, né, que pode ser que eu desbalanceie um desses nós aqui. Caso o nó esteja desbalanceado, existem 4 diferentes configurações, né, que a gente vai ver a seguir. Para cada configuração existe uma rotação indicada, né? Por exemplo, desbalanceado à esquerda, eu vou fazer a rotação à direita. Desbalanceado à direita, eu faço uma rotação à esquerda. Desbalanceado à esquerda e direita, eu faço a dupla direita. Né? Desbalanceado à direita e esquerda, eu faço a dupla esquerda. Como é que é isso? Esse aqui é aquele caso, né? O caso mais simples lá. Por exemplo, está desbalanceado à esquerda, então eu faço uma rotação à direita. Está desbalanceado à direita, eu faço uma rotação à esquerda. Está desbalanceado à esquerda e à direita, eu faço uma rotação dupla à direita, né? Então, por exemplo, aqui eu tive que rotacionar primeiro o 4 e o 3, para depois rotacionar aqui os demais. Se está desbalanceado, por exemplo, à direita e esquerda, né? Ou seja, para a direita e esquerda, também eu vou fazer qual? Dupla esquerda. Então eu vou rotacionar primeiro isso aqui à direita, depois eu faço a rotação à esquerda. Vamos ver aqui como funcionaria isso, né? Então eu inseri o 10, né? Beleza, né? Eu inseri o 20, agora eu vou olhar aqui o fator de balanceamento, né? Então é menos 1 e 0, né? Então daqui eu tenho menos 1, né? E aqui é 0, né? Então, menos 1 e 0 dá menos 1, ok. Inseri 30, né? Aqui tá ok, mas se eu olhar aqui para cima, eu vou ter menos 1, menos 1. Então, eu chego aqui a menos 2. Então, eu tenho aqui um desbalanceamento. Então,
eu tenho que fazer uma rotação. Que tipo de rotação que eu tenho que fazer aqui? Está desbalanceado à direita, né? Então tem que fazer uma rotação à esquerda. Ok. Agora seria 40. Desbalanceou? Não, né? Agora seria o 35. Quem que está desbalanceado aqui? Vamos ver. É esse 30, né? O 30 que está desbalanceado. Então eu vou rotacionar, não vou rotacionar o 20, eu vou rotacionar essa área aqui, né? Onde que está o 30, a partir desse. Que tipo de rotação que eu tenho que fazer aqui? Ele está desbalanceado para a direita, né? Então eu tenho que fazer uma rotação para a esquerda. Só que não é aquela esquerda simples, né? É a dupla esquerda. Então eu tenho que primeiro rotacionar à direita o 35 e 40 e depois fazer a rotação à esquerda a partir dos demais. Então primeiro a dupla, a direita aqui, né? Depois a esquerda. Agora, ok. Aqui, pessoal, tem um site que vocês podem brincar um pouquinho, né? Para vocês verem o funcionamento, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Aqui tem as aulas 10, 20, 30, 40, 30, 35, né? Vamos ver aqui. Cadê? Então, desculpa aqui, a gente atrasei um pouquinho. Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Então, quais elementos que eu vou adicionar aqui? Né? Então, eu vou criar aqui, ó, criei uma vazia, selecionei aqui uma VL, eu vou inserir aqui. Quais elementos que eu vou inserir? Eu vou inserir o 10, o 20, o 30, o 20, o 30, 40 e 35. Então, olha, inseriu 10, inseriu 20, ok, inseriu 30, ok. Agora desbalanceou, né? Tem que fazer a rotação. Inseriu 40, ok. Inseriu 35, também desbalanceou, né? Então, lá, ele fez aquela rotação ali do 35, tá todo mundo ok, finalizou o processo, né? Então aqui tem mais uma atividade. Será que dá tempo da gente fazer? O horário, 23 minutos já. Vamos adicionar aqui. Vamos tentar adicionar aqui essa sequência aqui. Então vamos lá. Deixar de preguiça, vamos fazer aqui. Então vamos adicionar o 10. Adicionou o 20. Adicionou o 15, né? O 10, o 15 é maior, menor aqui, né? Então tem o 15 aqui. Que rotação que eu tenho que fazer? Está desbalanceado para a direita, eu tenho que fazer uma rotação dupla à esquerda aqui, né? Então eu vou ter a situação primeiro, eu vou ter o 10, o 15 e o 20, né? E depois eu vou ter o 15, o 10 e o 20. Beleza, agora eu vou adicionar quem? O 45, né? 45 é maior que o 20, né? Então vai entrar aqui. Desbalanceou? Não, né? Tem a diferença só de 1. 67 é maior, né? Então ele vai entrar aqui. Desbalanceou? Desbalanceou aqui o 20, né? Então eu sei que nesse caso aqui vai ficar quem? O 15, o 10. Aqui vai rotacionar, então quem que vai ficar na raiz aqui é o 45, o 20 vem para cá e o 67
fica lá. Eu vou adicionar quem agora? Eu vou adicionar o 81. 81, desbalanceou isso aqui não, né? O 67 está ok. O 45 desbalanceou? Não, né? Aqui tem um filho, aqui tem dois. Então 45 não desbalanceou. E o 15? Ixi, o 15 desbalanceou, né? Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 3, né? Então esse cara aqui está desbalanceado. Agora eu tenho um cenário interessante aqui para a gente fazer uma rotação, né? Vou apagar aqui. É isso. Até hoje ainda me confundo aqui com os recursos aqui da canetinha. Então tem que rotacionar. Então que rotação que eu vou fazer aqui? Será que é uma dupla ou uma simples? Esse aqui é uma simples, né? Se a gente for olhar, ele está todo, né? A diferença dele é todo para a esquerda aqui, para a direita, né? Então tem que fazer a rotação para a esquerda. Ao rotacionar para a esquerda, o que vai acontecer? Eu vou subir o 45, né? Vai descer o 15 e o 10. Então o 45 subiu, né? O 15 desceu. Só que quando o 15 desceu, ele passou a ser o filho aqui do 45, então o 20 passou para cá. Aqui ficou o 67 e o 81. Não mexi nesses aqui. O 91, ele vai entrar depois do 81, né? Então aqui está desbalanceado o 67. Acho que eu vou. Então 81, 67 e 91, né? Então vai ficar. Acho que eu posso apagar aqui mesmo. Então aqui vai vir o 81. Para cá vai ficar o 67. E para cá está o 91. E agora eu vou inserir o 10, né? O 10 já está aqui, ele não insere novamente. Morreu aqui o processo. Eu tenho uma árvore bonitinha aqui. Vamos checar, né? Será que a gente fez correto, né? Vamos checar, né? Porque qualquer operação errada aqui, né? A gente vai gerar um resultado diferente. Vamos verificar lá para ver se está tudo ok. Então, aqui apanhar novamente. Vamos começar aqui. Criar, vazia. É uma AVL, né? Quais eram os valores mesmos que a gente precisa inserir? Temos que inserir aqui quem? Então vamos inserir aqui. Vamos inserir o 10, o 20, o 15, 45, 67, 81, 91. Não vou inserir o 10 não. Então inserir o 10, o 20, seria o 15, né? Aí ele teve que fazer a rotação, ficou lá o 15. Inseriu o 45, tá ok. Inseriu o 67, desbalanceou, né? Aí agora ele vai inserir o 81, tá ok. Não, né? Desbalanceou lá em cima, né? Fez a rotação, desbalanceou novamente ali, 81 e fechou, né? Então, exatamente o mesmo resultado que a gente tinha chegado aqui anteriormente. Então, aqui a gente encerra aqui nosso encontro, né? Dei uma estudada. Então, com relação à AVL nessa disciplina,
A gente vai cobrar só a noção do algoritmo, não vou cobrar de vocês na implementação, mas é importante que vocês compreendam aí esse algoritmo que é um pouquinho mais sofisticado aí que os algoritmos que vocês viram até então. Então, abraços, até o próximo encontro.